Boa tarde, meu nome é Soraya Câmara, eu sou advogada, escritora e hoje eu vou comentar mais um texto que eu escrevi, dessa vez sobre gentileza. O título do texto é o seguinte: Gentileza gera gentileza. Gentileza é uma qualidade, lógico, do que é amável, é a exteriorização da elegância da alma. É um estado de espírito repleto de amabilidade, é uma atitude de respeito e de transformação em prol, a favor de um mundo melhor. Porque a gentileza só pode colaborar por um mundo melhor, lógico, porque a gentileza gera gentileza. A palavra gentil advém na sua etimologia, na sua origem, do latim gentilis, que significa cortês, delicado. A gentileza é delicada. Por isso que eu falei que a gentileza é a exteriorização da elegância da alma. É maravilha, é poético, né? É até poético. Ser gentil implica em ter cuidados ao se relacionar com a sociedade, com os amigos, com os parceiros, com as parceiras, com os filhos. E assim os relacionamentos se tornam mais agradáveis com a gentileza. Tamanha importância de exercer a gentileza, de ser gentil na sociedade. O indivíduo que se ama, que se reconhece, reconhece suas qualidades, que tem autoestima, ele naturalmente ele é cortês. Naturalmente, porque ele está de bem com a vida, de bem com ele. Óbvio, né? É óbvio. E estará preparado para ser útil para a sociedade. Porque ele gera o bem. Através do exercício da gentileza, a gente só gera o bem. Só gera coisas boas. Mas é difícil ser gentil, às vezes, nesse mundo atrasado e com essas pessoas. Desculpem-me falar assim, desculpem-me, mas de quinta categoria espiritual, no mau sentido mesmo, com esse mundo, com essas pessoas diferentes de nós, de boa vontade. É difícil ser gentil às vezes? É difícil. Por quê? Porque essas pessoas dão agulhadas, ficam cutucando porque tem inveja. Então, no meu texto, no meu vídeo que eu publiquei sobre inveja, eu falo sobre isso. Né? Das pessoas que, quando tem inveja, como querem prejudicar o outro, ficam dando agulhadas aos pouquinhos, né? Ferindo o outro, né? Então, com esse mundo que está aí, até o título do vídeo é Atire a Primeira Pedra se puder. Né? Atire a primeira pedra se puder, eu creio que é isso. É isso. Então, com esse mundo difícil do jeito que está, com as pessoas, né, do mal, egoístas, só pensam nelas, quando a gente pratica a gentileza, a gente se torna até um extraterrestre, entre aspas, né? Porque você está praticando o quê? Uma coisa de um mundo melhor. De um mundo em que as pessoas são solidárias umas com as outras, são gentis, tem cordialidade, tem cuidado com o outro. Então, essa conversa da Soraya agora, com todo respeito em relação à gentileza, ela se torna meio utópica, né? Nesse mundo atrasado que está aí. Não são todos, né? Os de boa vontade, não. Então, vários atos de cordialidade podem ser praticados no dia a dia, como, por exemplo, ceder o assento às pessoas idosas ou com deficiência, cumprimentar as pessoas, dizer um bom dia. Poxa, como é bom receber um bom dia, uma alegria, né? A gente já começa o dia bem, né? Elogiar quando reconhece as qualidades do outro. Isso é ser gentil também, elogiar. Com aqueles que a gente convive, né? E dessa forma, a convivência entre todos se torna melhor e a vida mais doce, apesar das dificuldades inerentes à própria existência, apesar da realidade dura que existe, né? Que eu sempre falo, se a gente enfrentar essa realidade tal qual ela é,
nós enlouqueceríamos, porque ela é dura, a realidade é dura, é difícil, né? E a gentileza ameniza, é uma qualidade que quando a gente exerce, a gente ameniza essa realidade dura, né? Que nos cerca, que é real, né? Que é real. Então, aí a gente pode pensar assim, mas se eu exercer a gentileza, e os outros que não exercem, que são grosseiros, que são egoístas, não importa. Isso são eles. Nós, de boa vontade, formamos um outro time. Um outro time. Não tem nada a ver, entendeu? Se essa turma não é gentil, não pratica a gentileza, são egoístas, problema deles. A gente, perante uma força maior, para quem acredita, perante Deus, para quem acredita, e perante nós mesmos, a gente deve exercer a gentileza. Devemos ser educados, exercer a gentileza, nos sentirmos úteis na sociedade, não só perante uma força maior, mas perante nós mesmos, como eu disse, e perante o outro, né? E perante a sociedade. Para a gente colaborar um pouquinho com um mundo melhor. Então, a polidez na educação produz efeitos benéficos na família, lógico, né? A polidez sempre produz. Eu sei que é difícil às vezes, tem pessoas muito difíceis de lidar. E a gente não consegue nem ser gentis com elas, né? É difícil, mas a gente tem que tentar. Então, a polidez produz efeitos benéficos na família, na relação de trabalho, no trânsito e na amizade, devido ao seu poder transformador em relação ao outro. Quando você é gentil, você transforma o outro. Transforma, às vezes aquela pessoa séria, você fala um bom dia sorrindo, ela sorri. E não é costume dela sorrir. Mas a tua energia, o teu bom dia contaminou, no bom sentido. Então, ser gentil é importante? É importante. Gera uma energia positiva dentro e fora de você, para com o outro e para com a sociedade. Mas o outro é grosseiro, problema dele. O outro é egoísta, problema dele. Não é nosso problema. Problema daqueles dos que têm boa vontade, não é problema nosso. Os sentimentos de gentileza vai muito além de algumas ações formais e automáticas. Sabe aquela coisa? O outro te fala bom dia, você fala bom dia, mas você não está nem pensando na gentileza. Ser gentil é mais do que uma ação formal e automática. É um refinamento da alma. E o que é a alma? A alma é um pedacinho de Deus dentro da gente. Porque Deus é muito mais do que a alma, né? A alma é um pedacinho de Deus dentro da gente. Então, ser gentil é um refinamento da alma. É uma elegância da alma. É como eu falei no início do texto. É a exteriorização da elegância da alma. É altamente, filosoficamente, altamente requintado. Requintado o uso a utilização da elegância. Então, ser gentil é um refinamento da alma, que revela a presença de Deus, de uma força maior. Cada um chama de um jeito, Deus, força maior, a força do universo, no ato de ser amável. Então, ser gentil é um refinamento da alma, que revela a presença de Deus, da força maior, no ato de ser amável. E é gostoso ser amável, né? É gostoso ser gentil, dá um bem-estar na gente. E quem é gentil é solidário, eu vou explicar isso aqui. E quem não é egoísta, mesquinho, grosseiro, seja o que for, problema deles. Não é problema das pessoas de boa vontade, o problema é deles. A gente reconhece o mérito em ser gentil, não só em relação a nós mesmos, para com o outro, para com a sociedade, mas para com uma força maior, ou Deus, ou como uma pessoa prefere chamar. Então a gentileza se inicia como? Primeiramente, por meio da postura que adotamos com nós mesmos. Nós temos que ser gentis primeiro com nós mesmos. De que forma? Compreendendo a gente, compreendendo os nossos limites, reconhecendo nossas qualidades, reconhecendo nossas virtudes. Então, em primeiro lugar, nós somos o quê? Gentis com nós mesmos. E aí, num segundo momento, dessa postura, né? Que adotamos com nós mesmos, aí nós fazemos o quê? Exteriorizamos em relação aos demais.
Então, primeiro com a gente sempre, né? Depois para com o outro. No ato de ser gentil, deve estar implícito o respeito pelos nossos limites, que eu falei. Nós temos limites e nós temos que ser gentis com nós mesmos, primeiramente, para depois para com o outro. E uma das formas de nós sermos gentis com nós mesmos é reconhecendo nossos limites e não exigindo da gente mais do que a gente possa dar. Então, é um respeito com a gente. Todos nós temos limites, né? E temos que respeitar nossos limites e ampliá-los da medida do possível. Mas nós temos que reconhecer nossos limites. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso é possível, isso não é possível. Isso eu consigo fazer, isso eu não consigo. E é natural ter limites, nós somos humanos. E reconhecê-los e lidar com eles é um sinal de maturidade psíquica e emocional. E a vida fica melhor a gente reconhecendo os nossos limites. A vida fica muito melhor. No ato de ser gentil, portanto, vou repetir, deve estar implícito o respeito pelos nossos limites e também pelos limites alheios do outro. Os limites alheios do outro. Você não pode querer exigir do outro, ninguém pode exigir nada de ninguém, né? Começa por aí. Mas, entre aspas, exigir entre aspas. A gente não pode exigir do outro o que ele não pode dar. E ele não pode dar porque ninguém pode dar tudo. Não é só ele que não pode dar. Ninguém pode dar tudo. Nós temos limites. É uma coisa natural. Somos humanos. Então, ao exercermos a gentileza, não significa que iremos assumir as responsabilidades que não nos cabem. Vou explicar. Mas sim fornecer condições para que o outro possa arcar com suas próprias responsabilidades. O ato de ser gentil é um ato solidário, um ato que você cuida do outro. Mas a gente não pode assumir responsabilidades que vão além dos nossos limites, além das nossas possibilidades. Então, nós temos um limite de ajuda? Temos um limite de ajuda. Óbvio que temos. Então, a gente pode não arcar com aquela responsabilidade do outro ao ser gentil, porque ser gentil é um ato de solidariedade. Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode fornecer condições para que o outro possa arcar com suas próprias responsabilidades. Em certos momentos da solidariedade, a gente pode arcar com a responsabilidade do outro? Pode. Algumas sim, mas não tudo. Há um limite. Então, dar ajuda verdadeira, que eu falei no vídeo do Fome Zero, já, né, que eu conversei sobre isso, que por sinal está tendo muitas visualizações, como o Sam e eu estou muito feliz. Na realidade, a gente tem um limite, né? Um limite de ajuda. É um limite. Nós não podemos ajudar em tudo. Agora, o conjunto da sociedade, das pessoas, forma uma força. Aí é uma outra razão, né? Pesquisas científicas sobre esse assunto indicam que a gentileza é um instinto natural do ser humano. A gente nasce com esse instinto de cuidar do outro. Mas o que acontece? Que a sociedade está tão perdida. É que as pessoas aprendem a ser egoístas. As pesquisas científicas mostram isso. As pessoas aprendem a ser egoístas, ou melhor, escolhem esse caminho. Escolhem. As pesquisas mostram que o egoísmo é uma escolha. É uma escolha. Aí isso dá motivo para um outro texto, é complexo. Essa questão do egoísmo é bem complexa. Mas as pesquisas científicas, como eu estou contando agora, dizem que as pessoas que são egoístas escolhem isso, né? Existe alguém sem egoísmo nenhum? Não existe também. Esse é um outro assunto. Não existe uma pessoa totalmente sem egoísmo. Por mais evoluída que ela seja. Por mais evoluída que ela seja. Sem egoísmo nenhum, não dá. Tem um egoísmo que é natural, por exemplo. Cuidar da sua família. Cuidar dos seus filhos. E pensar no seu marido, nos seus filhos e na sua família. É um egoísmo? Podemos analisar assim, é um egoísmo. Mas é um egoísmo necessário. Tem que pensar na família. Tem que pôr a família em primeiro lugar. Mas não vai ajudar o outro? Vai. Mas a família é a família. Sempre.
Sempre, a família é a família. Os seus filhos, você não pode ajudar o outro e abandonar seu filho. Então você tem uma responsabilidade, os filhos, o marido e a família. Isso é sagrado. Então, aí pode ser analisado o quê? Que existe egoísmo nessa hora. Então, é egoísta porque pensa na família. Aí é egoísta entre aspas, né? Pode fazer uma leitura nesse sentido. Que a família está em primeiro lugar, tá, lógico. Mas não vai olhar para o outro? Vai, mas não pode abandonar a família. Então, o egoísmo é um assunto muito delicado, que, na minha opinião, dá margem para um outro texto, né? Mas não existe um ser humano sem egoísmo nenhum, é uma ilusão, né? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Então, um outro estudo realizado por psicólogos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, afirma que o primeiro instinto das pessoas é cuidar e salvar os outros. Então, a gentileza é um instinto, é natural. O egoísmo que a pessoa escolhe vem depois. Primeiro está a gentileza. A gente nasce com essa tendência, dessa qualidade de ser gentis e cuidar dos outros. Então, todos nascem bons por natureza. É aquilo que eu falo, a essência do ser humano é boa, né? Então, os pesquisadores sugerem ainda que o egoísmo aparece quando as pessoas param para pensar antes de tomar uma atitude. Portanto, o egoísmo é uma escolha. Então, as pesquisas indicam que quando você para pensar até tomar aquela atitude, você já está elaborando o egoísmo. Já está se tornando egoísta. Isso as pesquisas mostram. O professor de psicologia da Universidade do Estado da Califórnia, Robert Lavine, fez uma experiência que comprovou que o cotidiano das grandes cidades não faz nada bem à cortesia. Lavine observou a relação entre pressa e gentileza em 36 cidades americanas. Portanto, gente, nas grandes cidades não há espaço para gentileza. Não há espaço, porque as pessoas estão com muita pressa, muitas demandas, sempre a situação econômica, né? Enfim, e a economia, e essa civilização moderna, né? Que é tão criticada, né? Que é muito criticada. Então, de acordo com a pesquisa desse americano, nas grandes cidades não há tempo, não há momento para a gentileza. As pessoas preocupadas, violência, muitas demandas, responsabilidades, muitas coisas em cima das pessoas, da sociedade. Então as pessoas não são gentis nas grandes cidades, em geral, de uma forma geral. Não há tempo para isso e não se valoriza. E não se valoriza no final das contas. E gentileza é importante? Fundamental. Para ter uma vida mais agradável entre as pessoas, na sociedade, para gerar solidariedade. Enfim, quando negamos doar o nosso melhor, hein? Ou seja, não agindo com gentileza, estamos assumindo uma posição de superioridade em relação ao outro. Quando você não dá o melhor de si e não exerce a gentileza, você está se sentindo superior ao outro, porque é um instinto natural ser gentil. É uma coisa natural, desde que nós nascemos. Apesar das pessoas que escolhem o caminho do egoísmo, né? Que é uma escolha. Devemos fazer o melhor para o outro, dentro daquilo que nos cabe. Né? Dentro dos nossos limites, do que podemos. Ou seja, desenvolvendo a empatia é a capacidade de sentir, de perceber os sentimentos do outro, né? De perceber o outro. Então, repetindo, devemos fazer o melhor para o outro dentro daquilo que nos cabe, dos nossos limites. Ou seja, desenvolvendo a empatia, que é a habilidade de colocar-se no lugar de outrem. Porque a gente sente o outro. Para poder entender suas necessidades, sentimentos e problemas. Então a gente deve ajudar, lógico, né? Não só perante uma força maior, mas perante nós mesmos e perante a sociedade. A gente deve ajudar.
Desde que a gente cuide da nossa família, não abandone a família, e desde que a gente respeite os nossos limites. Os nossos limites, né? Que o nosso poder de ajuda tem limites, né? E varia de pessoa para pessoa. Então, se pudermos colaborar, sem nos prejudicar, lógico, né? Devemos fazer o que for possível para ajudar. É fundamental a solidariedade para um mundo melhor. Fundamental. Eu fiz alguns trabalhos voluntários na vida, né? E um deles que eu mais me emocionei foi quando eu alfabetizei por meses um indígena. Ele chegava com fome, eu já falei isso no vídeo Fome Zero, já. E eu o alimentava. Mas eu que agradecia a oportunidade de ajudar. Era muito gratificante para mim poder ajudá-lo, né? Então eu acho que o trabalho voluntário é importante para a gente fazer na sociedade e ao mesmo tempo renova a nossa alma, né? Nos aproxima de uma força maior. Pessoas que desenvolvem um bom nível de empatia, ou seja, de perceber o outro, né? Têm uma percepção apurada em relação ao próximo. É lógico, né? Porque ele percebe, ele sente o outro, né? Dessa forma, pelo sentir, logo identifica as necessidades dos outros. Agora eu vou falar uma coisa de uma pessoa que eu admiro muito, não conheci, mas ele é muito famoso, já morreu, que é o Profeta Gentileza. Vou contar a história dele. O Profeta Gentileza, ele que criou essa frase que é título do meu texto. Gentileza gera gentileza. O Profeta Gentileza, nascido José da Trino, o homem que pregou nas ruas, ele pregou nas ruas, vou contar a história, de 1961 a 1995, aí ele morreu. Ele foi tema de artigos em revistas de arte internacionais, o Profeta Gentileza. E qual é a história dele? Empresário do setor de transporte de carga em Niterói, José da Trino, nascido em Cafelândia, no interior paulista, tornou-se Gentileza, o Profeta Gentileza, à véspera do Natal de 1961. Teve a visão do que acreditou ser o fim dos tempos. Vendeu todos os bens, esse empresário, e virou pregador de rua. Ele foi chamado de louco naquela época, lógico, né? Lógico, entre aspas. Foi chamado de louco e tomou eletrochoque. Porque repetia, o que ele repetia? Que o mundo é uma escola de amor. Ele repetia o que o mundo deveria ser, uma escola de amor. E é do profeta das ruas, Profeta Gentileza, a frase: gentileza gera gentileza. Ele era muito sábio. O Profeta Gentileza era muito sábio. A obra de gentileza que ele fazia, apesar de ser em locais públicos, né, sem ter sido registrada, tem autor reconhecido, né, que é ele. Então, o Profeta Gentileza, eu quero dar a minha homenagem, né, render homenagens a ele, ao Profeta Gentileza, já falecido há muito tempo, né? Porque ele repetia coisas profundas e verdadeiras. O mundo é uma escola de amor e gentileza gera gentileza. Na atualidade, as pessoas estão cada dia mais egoístas, ou seja, pensando somente nos seus próprios interesses. Dessa forma, a vida se torna superficial e vazia, pois é na existência do outro que confirmamos o sentido de nossas vidas. Gente, se é na existência, isso é filosófico, na existência do outro que confirmamos a existência de nossas vidas, confirmamos nossa existência, é para o outro que nós temos que ser gentil. Nós temos que ser gentis. Desculpem-me.
é para o outro, para a sociedade, porque a gente confirma a nossa existência num outro, independente do seu contato com o self, com a sua essência, com você mesmo. Há uma dinâmica que você confirma a sua existência no outro, é uma dinâmica. Você e o outro. Sem o outro não teria sentido nossas vidas. Então nós temos que exercer a gentileza para com o outro, para com a sociedade. Porque é uma forma da gente confirmar a nossa própria existência. Termino o texto com o pensamento de Jean de La Bruyère, que viveu de 1645 a 1696, célebre ensaísta e moralista francês. A gentileza faz com que o homem pareça exteriormente como deveria ser interiormente. Delicado, amável, agradável. Eu sei que é difícil às vezes, porque tem uma turminha solta aí que provoca a gente, que incomoda aqueles de boa vontade. Mas a gente não pode desistir de ter esperança, sempre. Então a gentileza faz com que o homem pareça exteriormente como deveria ser interiormente. Então eu espero que eu tenha passado o meu recado sobre gentileza e obrigada. Boa tarde.